Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, vou te seguir e amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Um bom dia. Bom dia a você que está aqui comigo de forma presencial na celebração de hoje. Bom dia a você e sua família que acompanham, que participam da celebração de hoje, através então do nosso perfil no Facebook. Sejam todas as pessoas bem-vindas a esse culto. No prelúdio, nós fomos acolhidos e acolhidas dizendo que logo de manhã nós queremos buscar a Deus. Buscar a Deus tem a ver com buscar estar na presença de Deus. Buscar a Deus tem a ver com o desejo do encontro. E o momento do culto é sim um momento de encontro. Encontro de Deus com cada um e cada uma de nós, mas também é o encontro da comunidade, que é a família de Deus. Como comunidade, como família de Jesus Cristo, nós nos reunimos para esse momento de encontro com Deus. E também com esse momento de nos encontrarmos com os nossos irmãos e com as nossas irmãs na fé. E nesse momento de encontro, através da presença de Deus, nós encontramos espaço para compartilhar quem nós somos, nossas alegrias, nossos sonhos, mas também para compartilhar as nossas dores, as nossas preocupações, para mostrar para Deus a nossa história, a nossa vida, aquilo que faz a gente sonhar, mas também aquilo que faz a gente chorar. Afinal, essa é a proposta de uma família. Um espaço onde a gente pode ser acolhido e acolhida como nós somos. Nessa manhã, Deus, que é aquele que cria a sua família, é que nos acolhe e que nos reúne. Esse Deus que é criador da vida, esse Deus que é salvador em Jesus Cristo e esse Deus que é Espírito Santo, que a cada dia renova a nossa vida, a nossa alegria, a nossa fé e a nossa esperança. Esse Deus que é um Deus trino de amor. E a esse Deus eu te convido a cantar comigo. Deus trino de amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Sempre antes do encontro, existe um preparo. A gente não vai encontrar uma pessoa especial de qualquer jeito.
A gente dá um trato no visual e dependendo assim, se a gente quer impressionar, o trato no visual é maior ainda. Mas mais do que cuidar da nossa aparência, daquilo que a gente mostra externamente, a gente também no momento de encontro precisa preparar todo o nosso ser para poder estar completamente, inteiramente presente para dar a atenção que a pessoa especial que nós vamos nos encontrar precisa. Também para o momento do encontro com Deus, do encontro com a sua palavra, é necessário que nós tenhamos um preparo. Vocês em casa já se prepararam, né? E as pessoas que estão em casa talvez estão de pijama, mas também estão lá, né, preparadas para esse momento de celebração. E é importante também prepararmos o nosso coração para esse momento de encontro com a palavra de Deus. E por isso, como forma de preparação, eu te convido a ficar de pé, para que nós tenhamos um momento de oração ao nosso Deus. Deus de bondade e de graça, nós estamos aqui para te louvar, para te agradecer, para te adorar e para te bendizer. Mas também estamos aqui para compartilhar contigo tudo aquilo que nós somos e carregamos em nossa vida. Trazemos diante de ti a nossa história, com marcas bonitas, mas também com marcas desafiadoras. Trazemos diante de ti o nosso coração, cheio de belezas e de sonhos, mas também cheio de preocupações, dores e mágoas. Também estamos aqui como tua família, como a família de Jesus, para que no encontro contigo possamos encontrar bênçãos, alegrias, esperança, perdão e também capacidade para perdoar e para amar. Por isso, querido Deus, nós te pedimos que o teu Santo Espírito abra nossos ouvidos, mentes e corações, que ele aquiete o nosso ser, para que possamos estar inteiramente presentes nesse momento de encontro com a tua palavra. Palavra de vida eterna, palavra de esperança, palavra que fala de comunhão e também palavra que fala de ser testemunha da fé. É em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Te convido a se sentar enquanto nós cantamos em preparação para as leituras bíblicas. Queres, Senhor, És oleiro, barro sou eu, quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu, quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Gente querida, quando você chega num lugar e você quer se apresentar para alguém que não te conhece, o que é a primeira coisa que você fala para essa pessoa? O nome, né? A primeira coisa que a gente diz é o nosso nome. Dependendo de quem é a pessoa ou de qual lugar nós queremos nos apresentar, a gente vai dizer o que a gente faz, a nossa profissão. Vamos dizer se somos casados ou se não somos, se temos filhos ou se não temos filhos. E dependendo da idade que a gente tem, a gente vai querer contar a nossa idade. Dependendo não, a gente vai deixar que a pessoa adivinhe, né? Também, além de falar tudo isso, nós, para sabermos que Pamela que está falando, nós falamos o nosso sobrenome. Para saber de qual família nós pertencemos. E essa ação justamente traz à tona
a pergunta que vai orientar a nossa conversa no mês de maio, que é: de qual família você é? Você já ouviu essa pergunta em algum lugar? Ou você já fez essa pergunta para alguém? Todas as vezes que eu escuto essa pergunta, eu me lembro de uma história. Quando eu e o diácono Jaime, nós éramos amigos, a gente ainda não namorava, a gente ia no grupo de jovens junto. Um dia ele veio lá na casa da minha família para conversar comigo e minha avó era vizinha da casa dos meus pais, a minha avó paterna. E aí ele foi comigo lá conhecer a minha avó, talvez porque, né, queria conquistar não só a neta, mas também a avó, né? E aí, a primeira coisa que a minha avó fez, depois de saber o nome dele, foi olhar para o diácono Jaime e dizer: escuta aqui, de qual família você é? E aí, depois que ele falou de qual família ele era, e como Timbó, há 17 anos atrás, quando nós começamos a namorar, um pouco mais, né, quase 18, era uma cidade menor do que é hoje, muitas pessoas se conheciam. Então, quando o diácono falou de qual família ele era, minha avó conhecia alguém da família, né? E aí sabia que era gente boa e podia andar com a neta. Claro, depois que ela descobriu que ele participava da igreja luterana na Juventude e Liderança, aí conquistou de vez, não precisou falar mais muita coisa. Mas a minha avó, ao saber de qual família que o diácono Jaime era, ela construiu uma ideia anterior a conhecê-lo. Isso definiu se ele era uma pessoa boa ou não boa, de confiança ou não de confiança para frequentar a sua casa. Ou seja, a família a qual pertencemos, ela muitas vezes antecede a quem nós somos e a nossa história. E isso não é algo que acontece só com a minha avó. É algo que está na história da humanidade há muito e muito tempo. Na Bíblia, nós temos diversas genealogias. O que é genealogia? A gente tem a história da árvore genealógica, né? Que vai dizer lá quem era teu pai, tua mãe, vovó, bisavó, tataravó, e assim vai. E vai contando a história da tua família. Na Bíblia, nós temos diversas genealogias. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o Evangelho de Mateus começam com uma vasta genealogia, falando de quem Jesus é descendente, para dizer que ele é da família de Davi, da qual vinha para cumprir a profecia, porque da família de Davi viria o Salvador. Se nós olharmos o Antigo Testamento, nós temos diversas genealogias que vão justamente contar a qual tribo, a qual família aquela pessoa pertencia. Porque também, dependendo da tribo ou a família que a pessoa pertencia, também na história bíblica aquela pessoa era alguém digna de confiança ou era alguém que a família tinha feito alguma coisa lá e tinha dado problema. Para o contexto bíblico, assim como para o nosso, a família a qual se pertence fala da nossa história, fala da nossa origem. Acontece um fato muito interessante com Jesus no Evangelho, da qual a gente quer compartilhar com você no dia de hoje, onde ele faz uma fala muito especial. E, ao invés de elogiarem a fala, eles fazem a pergunta da minha avó: de qual família você é? E eu quero compartilhar o Evangelho contigo, mas não sou eu que vou compartilhar. Eu quero convidar a Beatriz para vir aqui no altar e fazer a leitura bíblica de Mateus, capítulo 13, versículos 53 até o 56. A leitura do Evangelho. Jesus em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali, voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os que os ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele, o poder que ele tem de fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moravam aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficavam desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte,
menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Obrigada, Bia. Essa palavra bíblica vai falar justamente o quanto a família que nós fazemos parte define a nossa história. Quando Jesus fala em Nazaré, que era a sua terra natal, como as pessoas conheciam a sua família, que era uma família simples, foi questionado se era possível alguém daquela família falar algo assim. E Nazaré também era uma cidade mal vista. Então também, não só a família, mas a cidade a qual Jesus fazia parte, também faziam com que as pessoas questionassem aquilo que Jesus estava dizendo. Por isso é interessante a gente perceber de que a pergunta sobre qual família eu faço parte, você faz parte, define sim a nossa história. Define sim oportunidades ou às vezes limites que nós vamos encontrar. E ainda hoje é assim, mesmo que a gente não pergunte mais de qual família a pessoa é diretamente, mas a gente tem alguns ditados que comprovam isso, né? Quem nunca disse ou falou, a fruta não cai muito longe do pé. Muitas vezes se confirma, né? Depois que eu virei mãe, tudo aquilo que eu achava difícil nos meus pais, eu me vejo fazendo com a minha filha. Mas tudo aquilo que eu acho bom e inspirador, eu também quero ensinar e compartilhar com a minha filha. A família a qual pertencemos marca a nossa história. E como nós gostamos de ouvir histórias, em especial histórias de família. Se você parar para pensar, as histórias mais marcantes da sua vida têm a ver com a história da sua família, com algum fato que aconteceu em família. E nós gostamos tanto de histórias em família, porque elas inspiram o convívio humano, de que geralmente as histórias de mais sucesso são histórias de família. Histórias de família que há um tempo atrás eram contadas ao redor de uma fogueira, numa tenda, como no tempo bíblico, e hoje são contadas através da tecnologia, são aquelas que fazem muito sucesso. Por exemplo, existe um desenho infantil chamado Peppa Pig, que é a história de uma família de porquinhos. Existe uma história infantil de família chamada Os Incríveis, que conta a história de uma família de super-heróis e de super-heroínas. Existem filmes e séries e novelas que se preocupam em contar histórias de família. Nós tivemos por anos na TV brasileira a série A Grande Família, que era para ser um retrato da família brasileira, né? E também a Bíblia, ela é formada por várias histórias de família. Se nós pegarmos do Antigo até o Novo Testamento, nós vamos ter experiências de famílias com Deus. Por isso, a gente percebe de que a família é algo importante para nós. Ela é importante e essencial para a nossa vida. Ela define muito de quem nós somos. E por isso, a Bíblia, a família, é um projeto do Deus de amor. Ela é algo que Deus sonhou e pensou para nós. Porque nós, seres humanos, não gostamos de viver sozinhos. Nós somos feitos para viver em grupo, para viver em família. Tanto que lá em Gênesis 1, dos versículos 26 em diante, quando diz Deus, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, e lá diz, e Deus criou homem e mulher. Aí ele dá uma ordem para esse homem e para essa mulher que eles se juntem e tenham filhos, formem uma família. A família, ela é um projeto de Deus, ela é essencial para a vida humana. E mesmo que às vezes, e agora com esse processo de isolamento, de estar mais tempo em casa, nós passamos bastante horas com a nossa família. E às vezes até a gente quer dar um tempo. Mas quando alguém sai de casa por algum motivo, a gente sente falta. Da bagunça, da reclamação, até daquilo que a gente não gosta. A família a qual pertencemos, ela é especial para a nossa vida. E ela nos ajuda a ser
quem nós somos. Da nossa família nós herdamos o nosso sobrenome, herdamos jeitos, herdamos valores, herdamos costumes e também herdamos a nossa experiência de Deus. É constatado pelas pessoas psicólogas que crianças que têm uma experiência familiar positiva com o seu pai e com a sua mãe têm mais facilidade de entender o que é amor, de entender o que é confiança, de entender o que é ser aceito e de entender o que é ser acolhido. Crianças que não têm essa experiência têm mais dificuldade de entender o que é confiança, o que é amor, o que é ser acolhido, de ter coragem. Então, a nossa família define tudo que nós somos. E a família é também, para Deus, um espaço de transmissão da fé. Deus é Deus dos antepassados. Quando Deus, lá no evento da sarça ardente, ele aparece a Moisés, e Moisés quer saber quem é Deus, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus dos teus antepassados. Eu sou o Deus daqueles a qual a tua história está ligada, daqueles que vieram antes de você. Também é interessante quando o apóstolo Paulo elogia a Timóteo, ele elogia a fé de Timóteo, dizendo que a fé de Timóteo é igual à da avó e da mãe, conforme nos fala a palavra bíblica de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Lembro da sua fé, sincera, a mesma fé que a sua avó Lóide e Eunice, a sua mãe, tinham. Paulo reconhece de que a fé que Timóteo tem, ela é uma fé que ele recebeu do testemunho da avó e da mãe. Hoje é dia das mães. Quantas mães são responsáveis porque nós hoje estamos aqui sentados e sentadas no banco dessa comunidade? Os pais também. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Se hoje eu sou pastora da ISLB e tenho uma experiência tão especial de fé com Deus, é porque a minha mãe, desde criança, contava para mim histórias bíblicas, todas as noites antes de dormir. E quando eu aprendi a ler, a gente revezava. Eu lia a história para ela e ela lia a história para mim. Se eu gosto tanto da vida em comunidade, foi porque a minha avó levava eu e a minha mãe na garupa da sua bicicleta para ir para os cultos, para ir para a UASE. Eu era a mulher mais jovem da UASE, ia com a minha avó e com a minha mãe, tinha uns 3 anos de idade e acompanhava. Eu aprendi a cantar os hinos da igreja com a minha avó paterna. E o primeiro hino que eu aprendi era Glorificado seja o teu nome, ele é um hino curtinho, e aí era fácil de decorar. Com a minha avó materna, eu aprendi a ler Rubem Alves, as histórias infantis que Rubem Alves contava. E Rubem Alves consegue falar de Deus e contar as histórias bíblicas de uma forma especial e atual para a vida. Essas 3 mulheres, a minha mãe e as minhas 2 avós, foram essenciais para que eu pudesse ter a vida de fé que eu tenho hoje. E ainda hoje continuam sendo. Todas as vezes que elas dizem que oram por mim, todas as vezes que elas compartilham as mensagens que elas leram no Castelo Forte, todas as vezes que elas me inspiram a ser testemunha do Evangelho de Jesus Cristo, que transforma vidas. Ou seja, os nossos antepassados, as pessoas que vieram antes de nós, elas recebem de Deus a tarefa de passar a história de Deus com o seu povo para as pessoas mais novas. Essa é uma tarefa que o próprio Deus deu. Lá em Deuteronômio capítulo 6, os versículos 3 a 7, quando Deus está passando as orientações para o povo, e ele diz, ouve Israel, o Senhor seu Deus é o seu único Deus. Você deve amar a Deus e as outras pessoas como você ama a si mesmo. E você deve repetir esses mandamentos. E ensine para os seus filhos e para todas aquelas pessoas que vêm depois de você. As pessoas que são pais, que são mães, mas também as pessoas com mais experiência nesse mundo, têm a tarefa de transmitir a fé em Deus para as novas gerações. É função dessas pessoas ensinar as pessoas mais jovens a observar o ensino e o cumprimento das leis de Deus.
É também função dessas pessoas compartilhar e ensinar que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é generosidade e que Deus é aquele que faz a nossa vida ter sentido. Por isso, o espaço da família é um bonito sonho do Deus de amor. Deus cria a família com esse objetivo. E por isso que ela é tão importante para nós. E é por isso que nós temos um dia para homenagear as mães e também um dia para homenagear os pais. Porque ser pai, ser mãe, é uma tarefa especial que Deus nos presenteia, nos capacita, nos ajuda, nos orienta e nos dá força. A família é sonhada pelo Deus de amor. Deus não diz como uma família deve ser, qual é o tamanho que uma família deve ter, porque nossas famílias são diferentes. Tem famílias que são grandes, tem famílias que são pequenas. Na Bíblia nós temos diversos modelos e formas de família. Mas Deus mostra o que Ele espera da família. Ele espera que a família seja um espaço onde a gente possa aprender aquilo que diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece unido com Deus. A base de uma família é o amor. É na família que nós aprendemos o que é o amor de Deus, que nós aprendemos o que é ser amado, o que é ser amado, de forma incondicional. E quando eu falo em incondicional, eu estou dizendo sem condições. Quando alguém nos ama de forma condicional, essa pessoa nos ama apesar de. Apesar que você é assim, eu até gosto de você. Apesar que você faz isso, eu até gosto de você. É colocar condições. Eu te amo, eu gosto de você até um limite. Quando você não é o que eu quero, quando você frustra as minhas expectativas, eu não te amo mais e eu não quero mais conviver com você. O amor incondicional é aquele que não coloca condições. É aquele que vai amar e ponto. Ou aquele que vai dizer, eu te amo mesmo quando você reclama. Eu te amo mesmo quando você não arruma o seu quarto. Eu te amo mesmo quando você não faz aquilo que eu peço. Eu te amo mesmo quando você frustra as minhas expectativas. Eu te amo mesmo nos dias que você está de mau humor, que você não está com a melhor aparência, no dia que você está doente. Eu te amo mesmo nos dias em que você erra. E eu te amo porque você é especial para a minha vida, assim como você é. Isso é amar sem condições. E é muito interessante porque nesse tempo de pandemia eu li muito. Gosto muito de ler e tenho lido muito. E eu li um livro que falava sobre histórias lindas de morrer. Que eram histórias que pessoas contavam das suas perdas, de pessoas queridas. E é interessante que tem um senhor que diz de que quando a esposa era viva, ele não gostava de ouvir Elvis Presley, ele achava muito ruim. E quando ela faleceu, ele sentia saudade de ver ela dançando e cantando Elvis pela casa. Isso é amar de maneira incondicional. É você amar e sentir falta até daquilo que você não gosta da pessoa que você ama. E de você perceber que você ama tanto que você não consegue ver a sua vida sem essa pessoa. É esse amor que Deus convida a gente como família a ensinar, a vivenciar, para que, através da família, cada um e cada uma de nós possa, dentro e fora da família, ser um reflexo do amor de Deus nesse mundo. Tudo isso parece muito lindo, falar de amor sempre é lindo, e as pessoas dizem, amar é uma palavra tão simples, mas é tão desafiador. Ainda mais esse convite de amar e ponto. De amar como a pessoa é. Deus me ama, Deus te ama como você é.
E para mostrar o tamanho desse amor, Deus coloca a nossa mãe e o nosso pai em nossa vida, ou pessoas que fazem esse papel de pai e mãe em nossa vida e que nos amam assim como nós somos. Mas isso não é algo fácil. É vivência diária, é exercício diário e exige muita força do próprio Deus e do seu Santo Espírito. Por isso, nesse mês de maio, o mês das mães, como a gente costuma chamar, nós vamos conversar o mês todo sobre essa pergunta: de qual família você é? Hoje nós olhamos com carinho para a origem, para a família que marca a nossa história, para a importância da família. Mas, a partir da semana que vem, nós vamos conversar sobre como a gente vive em família, sobre como a gente vive esse amor incondicional. E depois, os outros 2 últimos finais de semana, a gente vai falar sobre a nossa segunda família, que é tão importante quanto a família de origem, que é a nossa família de fé. Vamos conversar sobre como fazemos parte dessa família de fé e também sobre como vive a família de fé. Desejo que a graça de Jesus, que a graça e que o amor de Deus revelado em Jesus nos dê fé e sabedoria. E que o Espírito Santo nos anime e nos inspire a conversar aqui na comunidade sobre família, mas também a conversar e agir com amor com a nossa família. Que Deus continue cuidando e abençoando da nossa vida e também das nossas famílias. Porque não sei vocês, mas eu, desde o dia 17 de março de 2020, nunca orei tanto pelo meu bem-estar, pelo bem-estar da minha família, mas também pelo bem-estar da família de cada um e de cada uma de vocês, pelo bem-estar da família de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça. E também as nossas famílias e a nossa família de fé. Amém. A esse Deus, eu te convido a se colocar de pé, para que a gente, como família de Jesus, confesse a nossa fé em Deus, através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido, Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Te convido a se sentar e nós cantamos em conjunto: Graças, Senhor, eu rendo muitas graças. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a Ti eu devo toda a alegria. Graças por todos meus amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até ao inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino amor. Graças que tu não tens limites, graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças eu te agradeço por poder agradecer.
Como família de Jesus que se reúne para esse encontro com Deus, mas também com a nossa família de fé, nós nos reunimos sim para receber de Deus, através da sua palavra, orientação, inspiração, também para louvar e para agradecer. Mas, como família de fé, também nós nos reunimos para orar. Pois vivemos num tempo onde tantas famílias passam por tantas dores e por tantos sofrimentos. Ontem, na comunidade dos apóstolos, comentei com o diácono Jaime de como deve estar o coração de tantas mães que hoje choram a perda de seus filhos e filhas, pela Covid-19 ou por outros motivos, ou como devem estar o coração daquelas mães que perderam os seus bebês na tragédia da Cidade de Saudades, ou a família daquela professora que hoje não vai poder celebrar com a sua mãe. Por isso, a nossa tarefa como comunidade de Jesus, nos reunirmos em oração para orar que Deus cuide com carinho da nossa família, mas de todas as famílias, em especial daquelas que sofrem. Por isso, te convido a ficar de pé para termos um momento de oração a Deus. Deus de amor e de bondade, nós te agradecemos porque tu és um Deus de amor, porque tu és um Deus da comunhão. E por isso, nos criaste para viver em comunhão. Deste de presente a cada um e cada uma de nós uma família com as suas belezas, com as limitações, mas uma família que é espaço de aprender, de viver e de compartilhar o teu amor nesse mundo. Te agradecemos porque também na fé, tu nos colocas na família de Jesus. Essa família que é espaço de compartilhar alegrias, sonhos, belezas, gratidões, mas que também é espaço de compartilhar dores e sofrimentos, porque tu és um Deus que cuida da nossa vida. E é nessa certeza e nessa confiança que nós nos colocamos diante de ti para interceder. Nós intercedemos a ti, querido Deus, por todas as pessoas que ocupam posição de liderança nesse tempo tão difícil. Continua dando a elas sabedoria, discernimento, compromisso com o bem-estar de todas as famílias. Também que nós, como famílias, possamos ser responsáveis e comprometidos em cuidar da nossa família, mas também em ajudar a cuidar das famílias de outras pessoas. Intercedemos também pela tua igreja nesse mundo, para que ela continue sendo um espaço de cuidar das pessoas, de nutrir a vontade de viver em família de fé e também de cuidar de todas as famílias. Nós intercedemos a ti, querido Deus, por todas as famílias que hoje choram. Que choram por causa do desemprego, que choram por causa da solidão, que choram por causa da depressão, que choram por causa das feridas e marcas causadas pela violência, pela injustiça, pelo preconceito. Oramos a ti, querido Deus, por todas as famílias que choram por causa da doença de seus entes queridos, doença de Covid ou outras doenças, das quais se causa angústia, medo, preocupação e ansiedade, porque a doença sempre escancara a possibilidade da perda, que é tão difícil para nós. Nós também intercedemos a ti, querido Deus, por todas as famílias que choram por causa do luto que vem causado pela Covid-19, das quais as famílias mal podem se despedir dos seus entes queridos e serem abraçadas, por outras causas que geram luto e sofrimento. E oramos a ti de maneira muito especial por todas as famílias que foram afetadas pela tragédia na Cidade de Saudades, aqui em Santa Catarina. Consola essas famílias que choram a dor de uma perda tão dura, tão violenta e tão difícil. Sê tu consolo, força e cuidado para todas essas famílias que choram e que também nós possamos ser um sinal do teu amor, do teu cuidado, através da nossa vida e do nosso testemunho. Também, querido Deus, colocamos nas tuas mãos as nossas famílias. Protege as nossas famílias, cuida das nossas famílias, para que também a gente possa continuar vivendo em família, continuar compartilhando os momentos. Também, querido Deus, dá a nós, como famílias, sabedoria para o convívio,
Sabedoria para ouvir, para acolher, para colocar limite quando possível, também para perdoar quando for necessário. Cuida também da família de Jesus, que a gente como família de Cristo também possa ser lugar de amor, de cuidado, de perdão e de esperança. Deus de bondade, nós sabemos que Tu queres sempre estar conosco e que sempre no encontro contigo Tu quer nos ouvir, Tu quer nos acolher. E por isso compartilhamos tudo aquilo que temos, que somos, que trazemos em nossos corações. E fazemos isso quando oramos em conjunto, dizendo, assim como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a se sentar. E eu compartilho com vocês alguns avisos. Rafa, tu pode só passar para mim ali no computador, o outro computador ali do diácono, só ali para mim, obrigada. Isso, obrigada, muito obrigada. Compartilhamos então que os próximos cultos aqui em nossa paróquia acontecem no dia 15 de maio, às 19 horas, culto na comunidade Martim Lutero, culto com Santa Ceia. E também teremos culto aqui na comunidade Ilha da Figueira no próximo domingo, dia 16 de maio, culto às 9 horas da manhã. No dia 18 de maio, nós teremos também a Assembleia da Paróquia com prestação de contas e relatórios sobre o ano de 2020. E também, não está aqui, mas eu já comentei ontem, a comunidade dos apóstolos ainda não conseguiu fazer a dedicação do seu templo. Nós marcamos para o dia 12 de dezembro e não deu. Marcamos para o dia 6 de maio e não deu. E agora o presbitério, então, marcou para o dia 19 de junho, às 18 horas. Então, a gente pede que a gente se reúna também em oração, para que agora, dessa vez, dê certo, para fazer a dedicação. Mas também que você acolha, né, e receba o convite. Dia 19 de junho, então, teremos um momento de dedicação do novo templo da comunidade dos apóstolos. Quem sabe até lá também teremos mais chance de receber mais pessoas, mas se não for possível e for necessário, faremos mais do que um culto. Mas a princípio, 19 de junho às 18 horas, então também fica o convite para vocês. E também o diácono Jaime motiva a você que pode a auxiliar com a diaconia paroquial, através de doações de alimentos não perecíveis, de roupas, material de higiene, brinquedos para criança, móveis, aquilo que você tiver em bom estado, mas que você não utiliza mais e que pode ser necessário, que pode ser útil para outras famílias que mais precisam. E também, se você não puder doar nada disso, você pode doar aquilo que você tem de muito especial, que é o seu tempo, sendo pessoa voluntária nesse trabalho essencial da igreja, que é a diaconia. Então, se você tiver interesse, é só entrar em contato com o diácono Jaime pelo número do WhatsApp dele, que também tem no plano de culto, ou é só falar com a Marili. Da minha parte, são esses avisos. Eu não sei se existe mais algum aviso que eu não lembro, não sei, presidente da comunidade. Ok. Ainda quero informar de que as ofertas do culto de hoje são destinadas para a Casa Matriz de Diaconisas, que fica lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Alguns homens e mulheres que foram para aquela viagem da Lelute lá em 2015 conheceram a Casa Matriz de Diaconisas, ficaram inclusive hospedados lá, né? Foram muito bem acolhidos. Naquele tempo onde viajar era algo possível, né? E aglomerar era muito bom. Então a gente conheceu a Casa Matriz de Diaconisas, mas para quem não conhece, a Casa Matriz de Diaconisas é a casa que abriga as irmãs luteranas, as chuestas, né? A Igreja Católica tem as freiras e nós temos as chuestas, as diaconisas. No passado, essas mulheres eram mulheres que não formavam família e que dedicavam toda a sua vida ao serviço de amor e de cuidado ao próximo através da fé.
Hoje, as diaconisas mais jovens podem formar família e assim também servem na igreja. Mas a Casa Matriz Diaconisa ela é o espaço que continua incentivando a igreja a fazer a sua missão de cuidado e acolhimento àquelas pessoas que mais precisam. E ela também hoje é o espaço que acolhe aquelas chuestas idosas que não formaram família e que agora precisam que a família de fé cuide dessas mulheres agora no momento que elas precisam de cuidado. As chuestas são conhecidas como as mães de toda a igreja. E é por isso que no Dia das Mães a nossa oferta de gratidão a Deus vai então para a Casa Matriz de Diaconisas, para cuidar das chuestas que cuidaram da gente, mas também para que as chuestas, as diaconisas, possam continuar nos motivando a fazer a nossa vocação de acolher e de compartilhar o amor nesse mundo. Nós agradecemos as ofertas e as pessoas doadoras, e as ofertas serão feitas ao final do culto, então nós temos cestinhos na porta dos fundos e também na porta lateral, e você de casa pode ofertar, é só entrar em contato com a Marili pelo WhatsApp 3371-0421. Então nós agradecemos a sua oferta de coração e de gratidão, como forma de compartilhar o amor de Deus com outras famílias e com outras pessoas. Não tendo mais avisos, antes da gente ir para a bênção final, hoje é Dia das Mães. E Diácono Jaime e eu conversamos, acho que é a primeira vez que essa comunidade, desde que a gente está aqui, tem culto presencial no Dia das Mães. No ano passado, a gente teve gravado, né? Mas o culto presencial ao vivo é a primeira vez que nós estamos. Claro que a história da comunidade é muito maior do que a gente, né? E aí, como isso é especial e bacana, ontem nós já fizemos um momento de bênção para as mães e hoje nós queremos também fazer. Não vou convidar vocês para virem até aqui à frente para a gente não dar aglomeração, né? Mas então, enquanto nós cantamos a primeira estrofe do Graças Dou por Minha Mãe, eu convido que as mulheres que são mães se coloquem de pé. E você também, mulher que é mãe que está nos acompanhando, que está celebrando com a gente de casa, você também pode ficar de pé na sua casa. Enquanto vocês ficam de pé, a gente vai cantar a primeira estrofe do hino Graças Dou por Minha Mãe. Graças dou por minha mãe, pela vida que levou. Graças por lições preciosas que ela humilde me ensinou. Graças por sua ternura com que sempre me tratou. E também pelo castigo que com amor me aplicou. Graças dou por Deus. É que a música é tão boa que não dá vontade de parar de tocar, né, seu Liberto? É verdade, né? Isso é para vocês de casa verem que a gente está ao vivo mesmo. E vocês aqui verem, né, que a vida é assim, fluida. Queridas mulheres que exercem o papel de mãe. Hoje é um dia especial. Teve uma pessoa que disse para mim, Dia das Mães é todo dia. É verdade. É sim, é todos os dias. E só quem é mãe sabe a beleza que é ser mãe, mas também o grande desafio que é ser mãe. Ser mãe é muito lindo, mas não é nada romântico. Tem dias lindos e dias muito desafiadores. Por isso é tão importante, sim, ter um dia para homenagear as mães. Não só com flores, não só com presentes, mas também para reconhecer o respeito que as mulheres que são mães merecem. E respeitar as nossas mães é algo que, lá no 4º mandamento, Deus nos diz: honrar pai e mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. É ordem de Deus. Deus nos diz para respeitar as mães. Deus valoriza as mulheres que são mães. E valoriza tanto que lá na palavra bíblica de Isaías, capítulo 66, versículo 13, o próprio profeta compara Deus com uma mãe. Ele diz assim: como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. O próprio profeta vê de que Deus age como uma mãe que nos consola.
E quantas vezes nós, como mãe, precisamos consolar, encorajar nossos filhos e filhas? Quando eles são pequenos, a gente pega no colo e diz que tudo vai passar. E quando eles são grandes, a gente continua pegando no colo de outras formas. Ser mãe é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, e por isso hoje é um dia muito especial. E por isso nós, como comunidade, não podíamos deixar de presentear vocês de alguma forma. Queríamos poder dar para cada uma algo muito grandioso, mas queremos compartilhar aquilo de mais grandioso que existe, que é a bênção de Deus. Essa bênção que abençoou cada uma de vocês, com a beleza ou de poder gerar a vida, ou daquelas que não geraram, de poder cuidar da vida e ser responsável por orientar uma vida. Desse Deus que deu para vocês a dádiva de serem exemplos na vida dos seus filhos, das suas filhas, e também serem aquelas que têm transmitido a fé, esse exemplo de fé na vida dos filhos e das filhas e também das nossas comunidades. Essa bênção de Deus que é alegria, que é esperança, que é sonho, mas essa bênção de Deus também que tem sido força a cada dia na vida de vocês, para que vocês possam desempenhar com alegria a função de mãe e também com força e esperança quando essa função fica difícil e pesada demais. Por isso, quero compartilhar com você, mãe, uma bênção. E convido quem está pertinho, não precisa ficar de pé, mas só estender as mãos assim para compartilhar a bênção com as mulheres que são mães. Também, se você em casa está do lado da sua mãe, você também pode ficar de pé e estender a sua mão sobre ela. Que a bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar, que a bênção do Filho nascido de Maria, e que a bênção do Santo Espírito de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, continue cuidando de ti, mãe. Continue te inspirando, te protegendo e te dando muita força nessa função bonita, especial e desafiadora que é ser mãe. Que assim te abençoe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós ainda cantamos as 2 estrofes do hino já iniciado e ao final a Melissa vai entregar uma lembrancinha para vocês. Né? Como a gente não pode dar um cupcake de verdade, né, de comer, a gente comprou um cartão de cupcake, né, para mostrar o nosso carinho que a gente tem por vocês com uma mensagem bíblica. Então, as mães podem se sentar e a gente continua, agora sim, nesse liberta, a gente continua cantando Graças Dou por Minha Mãe. Graças dou por seus cabelos que o tempo branqueou, e também seu rosto amado que a idade enrugou. Graças dou por sua mão que me alegre acariciou, pelo colo que bondoso que cuidou e consolou. Graças dou por sua voz que me fez adormecer, e por tudo eu quero sempre me lembrar e agradecer. Graças dou por sua ausência de meus olhos, minha mãe, quando então sua presença sinto em meu coração. Então, a você, querida mãe, um abençoado Dia das Mães, ao lado dos seus filhos e das suas filhas. E você que hoje não pode estar ao lado do seu filho e da sua filha, que você possa encontrar um espaço para ser cuidada nessa ausência. E também para nós, para as pessoas que não têm mais a sua mãe, também que o dia de hoje seja um momento de agradecer pela mãe que teve, pelas bonitas lembranças e pelo amor que que você sempre vai guardar em seu coração. Amém. Nós estamos agora sim chegando ao final da celebração de hoje, e hoje foi uma celebração feita a muitas mãos. Quando nós estávamos fazendo a oração na sacristia, eu contei muitas pessoas. Por isso quero agradecer de forma especial as pessoas que auxiliaram na celebração, que tornaram o culto de hoje possível. O encontro da comunidade com Deus não é um encontro só que a pastora e o diácono organizam. Ele é um encontro onde a comunidade toda se junta para preparar.
Então, nós acolhemos as pessoas que limparam a comunidade antes do culto de hoje. Não sei se foi o Seguinte e a Dona Mazilda que fizeram a limpeza? Então, nós também agradecemos, né, que limparam a comunidade antes do culto. Agradecemos ao Flávio, a Vanderlei e a Melissa, que fizeram a acolhida do culto de hoje. Agradecemos a Rafael e o Diácono Jaime, nossa equipe aí técnica de multimídia. Agradeço a Beatriz, que se dispôs para fazer a leitura. Agradeço ao seu Liberto, a Emanuele. Agradeço também a Verônica pela condução da música. Agradeço a Dona Lúcia pelo lindo arranjo de flor. E agradeço também a vocês que estão aqui celebrando conosco. E agradeço também as pessoas de casa. As 59 pessoas que estão acompanhando, então, a nossa celebração do dia de hoje. Essa celebração que depois pode ser assistida em outro horário, e que você também que está aqui pode curtir, comentar e compartilhar, e também você de casa pode fazer isso para que mais pessoas tenham acesso ao culto de hoje, culto do Dia das Mães. Agradecimentos feitos, agora sim, te convido a se colocar de pé para receber a bênção de Deus. E convido você a estender suas mãos para cima, como forma de recebimento. Diante dos teus pés, sejam planos os caminhos, e que o vento sopre a teu favor. Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto, e que a chuva molhe os teus campos. E até que voltemos a nos reencontrar, Deus te guarde, Deus nos guarde, no calor do abraço dele. Que assim te abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você tenha um abençoado dia, um abençoado domingo, e que Deus guarde e proteja a tua semana. Amém. E nós ouvimos ainda o pós-lúdio. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, meu obrigado, que em amor tens abençoado. Graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo. Povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que no mau momento és amparo e és sustento. Minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a ti servir e somente a ti seguir.